Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2021 aqui do canal. Nós vamos conversar hoje sobre organização. Um tema recorrente que todo mundo me pergunta é como eu me organizo para fazer as minhas tarefas, as minhas atividades. Então sim, a gente vai falar desse tema que deixa todo mundo de cabelo em pé. Organização, planejamento. Existem inúmeras formas de você se planejar o seu dia, a sua rotina, o seu ano. Eu vou falar para vocês a forma que dá certo para mim, tá? Que tem dado certo para mim. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês como eu faço para me planejar, né, no dia a dia, nas minhas atividades. Não há uma regra exata como você deve se planejar. Na verdade, eu costumo dizer assim, não há uma receita. Você tem que buscar uma forma que seja boa para você. Tem pessoas que se organizam com listas, pessoas que se organizam com planilhas, pessoas que se organizam com agendas, com planners. Cada um se organiza de uma forma que seja bom para aquela pessoa, tá? Você precisa arrumar uma forma de organização que atenda você. Então vamos lá, como que você pode se organizar? Eu vou repetir algumas maneiras. Você pode se organizar por listagem, então você pode colocar assim tudo que você tem que fazer durante o dia, né? E aí ticando conforme você vai fazendo. Você pode se organizar por planilhas, planejar, colocar na planilha de repente também as suas atividades e ir tirando da planilha conforme você vai fazendo. Pode se organizar por agenda, por caderno. Pode se organizar também, e aí eu falo pra vocês, por exemplo, eu tenho a minha organização aqui, tá vendo? Toda vez que eu tenho algum assunto para conversar com vocês, o que eu faço? Eu listo aqueles assuntos, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui no canal, e com base nisso eu vou pesquisando. Então, essa é uma outra forma de organização. Existem também inúmeros aplicativos no mercado, tanto para Android, né, quanto para iOS. Não, tira essa parte. Existem inúmeros aplicativos no mercado, tanto para iOS quanto para Android, que também ajudam a organizar. Então, existem aplicativos para organização financeira, para organização do dia a dia, né, que são das tarefas. Ou seja, existem vários e vários aplicativos. Repito, procure aquela forma que seja melhor para você. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a melhor forma? Testando. Eu testei por vários meses, na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar, e aí eu trouxe isso lá do meu trabalho, né, da contabilidade. Eu sempre uso planilhas e agenda, é o que eu gosto de trabalhar. O que é se organizar? O que é se planejar, né? Na verdade, eu tive uma aula muito importante antes de gravar esse vídeo, que o Jô estava me explicando o quê? Primeiro a gente planeja o que deseja fazer, para depois a gente organizar o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, quando eu fui organizar essa semana todos os cursos que eu desejo dar em 2021, né? Os cursos online, os cursos presenciais, enfim. O que eu fiz? Eu tive as ideias e planejei como eu gostaria que aquilo acontecesse, quando aquilo acontecesse. E depois eu sentei e organizei o primeiro curso, por exemplo. Então, o que eu organizei? Como eu vou divulgar esse curso, o que eu preciso fazer para divulgar, quais são os valores, como eu vou dar esse curso, qual é a plataforma. Então, isso é uma forma de organização. O que a gente está conversando aqui é uma forma bem genérica de como vocês podem planejar o seu ano, o seu dia, o seu mês, como o período você vai definir, né? O que for melhor para você, e depois como você vai organizar tudo isso que você planejou. Bom, vamos voltar ao período que você escolhe para planejar as suas coisas. Voltando à questão do período, tá? Quando você vai se organizar, então vamos lá, já escolheu o meio dessa organização. Se vai ser agenda, se vai ser planilha e etc, como a gente falou. Escolhi o meio de organização. Agora eu preciso planejar, organizar o período que eu quero fazer essa organização, né? Que período que eu quero organizar? Então, por exemplo, no meu caso, eu organizo agora os últimos 3 meses, os próximos 3 meses. Por quê? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de 2020. A gente sabe que muitas pessoas fizeram vários planejamentos e, infelizmente, não aconteceram. Então, para a gente tirar aquela sensação de frustração porque não deu certo, tentem planejar um tempo mais curto. Assim, 3 meses, daqui a 45 dias, no máximo 6 meses. Para quê? Para que se alguma coisa não aconteceu, ou se de repente aconteceu alguma coisa nova, você consegue encaixar no seu planejamento, você consegue organizar aquele encaixe e assim não se sentir afetado porque ou não deu certo ou porque está na correria e vice-versa. Vamos lembrar que a listagem para você se organizar, essa sua organização, esse seu planejamento, ele vem para te auxiliar.
não para gerar mais cobrança. Então, quando você consegue organizar apenas os próximos 3 meses ou um período mais curto, se acontecer algum imprevisto, você consegue encaixar ou tirar. Assim você não se cobra tanto porque uma coisa ou outra não deu certo ou coisas parecidas, tá? Bom, fiz então a minha listagem, né? Organizei os meus próximos 3 meses. De novo, tô dando o exemplo que deu certo pra mim, que acaba dando certo pra mim, mas vocês podem achar o seu melhor modelo. Então, eu fiz os próximos 3 meses. Quando eu fiz isso, eu decidi, então, listar por dia, porque eu trabalho com agenda. Na planilha, eu listei os 3 meses. Na agenda, eu já coloco por dia. Aí, eu penso assim, bom, olhei na planilha e dia 15 de tal mês eu quero lançar tal coisa. Então, eu vou planejar, vou organizar diariamente as tarefas que eu quero fazer. Então, então, eu faço uma organização diária daquilo que eu planejei, certo? Bom, o que eu recomendo para vocês quando vocês forem fazer essa listagem diária? Coloquem tarefas mais fáceis naquele período do dia, né, no horário do dia, que você sabe que não está tão disposta. Por exemplo, eu não funciono muito bem de manhã. Então, eu prefiro sempre fazer aquelas atividades que me tomam mais concentração, que vão me prender mais, que vão precisar mais de mim a partir depois do almoço, né, mais ou menos de 1 a 2 horas em diante. Por quê? Porque eu não funciono muito bem de manhã. Então, se eu tenho que fazer alguma tarefa de manhã, eu costumo colocar aquelas que me exigem menos, que exigem menos de mim. Bom, gente, o importante é você também colocar nessa lista diária o que você sabe que é possível fazer. Não adianta você colocar, por exemplo, 20 tarefas e conseguir fazer só 5 e depois se sentir frustrado porque tem aquela tarefa. No dia seguinte, você tem a tarefa daquele dia mais 15 que ficou para trás. Então, não adianta você encher a sua listagem. Você tem que ser sincero com você mesmo. Como que você sabe disso? De novo, testando. Você vai ficar vários dias, até meses, né, tentando como se organizar, qual material usar para organização, como fazer essa lista, o que você consegue ou não fazer durante o dia. E mesmo assim, às vezes a gente pode falhar. Vou dar um exemplo de mim. Como eu disse, eu vou trazer muito de mim aqui para vocês. Quando eu tenho que gravar fora ou quando eu tenho que sair de casa, eu sei que aquele meu dia não vai ser tão produtivo no ateliê. Por que não? Porque para poder sair de casa, eu já gero todo um esforço de ter que sair, um planejamento de sair. Eu chego cansada, então naquele dia eu não vou render como nos outros dias. Então eu não coloco muita coisa na minha listagem do que eu tenho que fazer naquele dia, porque eu sei que eu não vou fazer. Então assim, como eu cheguei nesse ponto de que eu não vou fazer? Testando muito, errando muito, e errar faz parte, é assim que a gente vai aprendendo mesmo. Por isso, não se cobre caso alguma coisa não dê certo, caso você não consiga fazer todos os itens da sua lista. O importante é, tente se organizar e fazer o máximo de coisas que forem possíveis, mas não precisa se cobrar caso alguma coisa fique para trás. Lembre-se, a listagem, né, essa organização é para te auxiliar, não é para te deixar mais ansioso. Então, tente ser o mais verdadeiro possível com a sua lista de organização, tá? Sua lista organizada. Tudo bem? Fechado? Combinado? Por que se organizar, gente? Por que organizar é tão importante? Quando eu voltei, né, para a profissão do artesanato, vocês sabem, quem me acompanha, que eu já trabalhei em escritório de contabilidade, já trabalhei com outras atividades administrativas, enfim. Quando eu voltei para o artesanato, eu não sabia muita coisa, muitas informações, então eu tive que pesquisar muita coisa. Então eu errei pra caramba e, sinceramente, ainda erro porque é natural, a gente está aprendendo constantemente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que é ano novo, vida nova. Então começou 2021 e dia 31 de dezembro de 2020 teve uma chavinha que mudou tudo para o ano seguinte. Não, não é assim que acontece. Se a gente não tem organização, se a gente não consegue, se a gente não sabe o que a gente quer, né? Como se planejar aquilo que a gente quer fazer e depois organizar aquilo que a gente quer fazer, de fato a gente vai se sentir perdido. E aí não vai ser um ano novo mesmo, não vão ser coisas novas. Então, gente, sempre tente ter a sua listagem, a sua forma de se organizar. De novo, não importa como você vai se organizar, contanto que aquela forma, aquela maneira, sirva para você. Ela tem que servir, ela tem que se encaixar no seu dia a dia. Não adianta eu vir aqui para você e falar assim, usa agenda. Tem gente que não gosta de agenda. Meu esposo, por exemplo, eu já dei agenda pra ele anos e anos e anos e ele não usa. Eu tentei fazer ele usar, mas não adianta. Então, o que isso significa? Pra ele, a agenda não funciona. Ele prefere anotar num caderno e ele vai ticando as informações que ele tem pra fazer ali no caderno mesmo. Já pra mim, funciona a agenda.
Então, assim, você tem que encontrar uma forma que seja boa pra você. Não tem receita pra isso, tudo bem? O que eu quis trazer para vocês hoje é mais um bate-papo, mais ou menos do que é uma organização, se planejar, como eu faço mais ou menos no meu dia a dia. Não trouxe, claro, né, com requintes de detalhes, com vários detalhes, porque é um assunto bem extenso. Se vocês querem saber um pouquinho mais, comenta aqui pra gente, tá? Deixa aqui o seu comentário, que com certeza eu volto com outros vídeos pra gente conversar um pouquinho a respeito disso, como nós fizemos nas séries dos vídeos lá do Instagram, que a gente explicou vários pontos de como você trabalhar com o Instagram. Então, bora resumir o que nós vimos aqui. Primeiro, você precisa planejar o que você deseja fazer. E de acordo com o Jô, que me ensinou muito bem, planejamento é mais a longo e médio prazo. Médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, eu posso planejar o que eu quero o ano todo. Mas para eu não me frustrar, eu vou organizar curto prazo, que é 3 meses apenas. Tá? Então, você vai escolher o seu período, né, de organização, como a gente já falou, e aí você vai organizar. Então, vamos relembrar. Plano é a longo prazo, médio e longo prazo. Já a organização é curto prazo, é aquilo que eu quero de imediato. Então, eu planejo o ano todo, mas organizo os próximos 3 meses para ficar mais confortável. Nosso curto bate-papo sobre organização, planejamento fica por aqui. Bom, se vocês gostaram desse tema, por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque a partir de agora a gente vai ter vários vídeos que eu programei, organizei para vocês aqui no YouTube e espero que vocês estejam comigo ao longo de 2021. E eu vou falar mais uma vez, porque 2021 está aí mesmo, eu quero que vocês me ajudem, que esse canal cresça ainda mais, então, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E compartilhe aí para chegar com mais pessoas. Ah, claro, não esquece de clicar também em gostei se você gostou desse vídeo, né? Um beijão para vocês e nos vemos no próximo vídeo.